Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. O Canal Esportes já começa para trazer as informações, as principais notícias, não só do futebol, mas do ambiente esportivo nesta sexta-feira, dia 22 de maio. E daqui a pouco você vai saber como ficou a situação dos dois últimos confrontos das quartas de final da Libertadores. Já aqui no Canal Esportes, como também a preparação do Asa para a Série C do Campeonato Brasileiro, segunda rodada da competição. E o Asa, neste final de semana, enfrenta o Botafogo da Paraíba, lá em Arapiraca. O CRB vai jogar contra o Bahia amanhã, aqui em Maceió. Vai ter também mais uma rodada da Série B e o CRB que vem de uma sequência ruim. Muitas derrotas já nos últimos jogos e gols sofridos também, muitos gols sofridos por equipes que têm tradição no futebol brasileiro. Daqui a pouquinho você vai saber como anda preparando a equipe o técnico Alexandre Barroso. As manchetes da Gazeta, 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. Você também vai poder acompanhar já aqui no Canal Esportes. Além, claro, de tudo que envolve mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro que será realizada neste final de semana. E detalhes da visita do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, ontem aqui em Maceió, e que teve a presença de vários representantes de equipes do Nordeste. Entre eles, o presidente do Bahia, o jovem presidente do Bahia, e o presidente do CRB, Marcos Barbosa, que acabou sendo homenageado ontem também em evento que foi realizado aqui na capital alagoana. Essas e outras informações você vai poder acompanhar a partir de agora, aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos em instantes. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você já esperou demais para viver bem? Aproveite o melhor da vida no Residêncio Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar, à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri. 2121-6000. O mosquito da dengue é perigoso, mas nós temos a força. Ninguém precisa de superpoderes para combater a dengue e a febre chikungunya. Mas precisa de atitudes simples, como caixas d'água, tonéis e poços cobertos. E nada de água parada em garrafas, pneus e pratinhos. Eliminar o criador do mosquito, mais que um cuidado, é um exemplo de cidadania. Com a força de todos, o mosquito não tem vez. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá.
Valeu, estamos agora sim começando o canal Esportes e pelo portal gazetaweb.com você pode acompanhar toda a programação da TV Mar Canal 25 em alta definição através da internet. Acesse o www.gazetaweb.com e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Pois é, lá você encontra outras notícias, principalmente do ambiente esportivo também, notícias super atualizadas para deixar você bem informado. É o portal Gazeta Web, o maior portal de notícias online disparadamente aqui em Alagoas. Nós temos também o nosso e-mail para você interagir conosco, canalesportes@tvmar.tv.br. Você também pode acompanhar justamente e mandar suas perguntas, sugestões para a melhoria do programa através desse endereço que já aparece aí na sua tela. 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa. E nós temos através do YouTube o nosso canal para que você possa acompanhar na íntegra todos os programas já exibidos aqui na grade da nova TV Mar. Basta você ir na aba Pesquisa e digitar TV Mar Canal 25 e você vai poder acompanhar através do nosso canal todos os detalhes da programação da TV Mar Canal 25 da NET, tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando do UFC 187. Neste final de semana nós teremos duelos e entre eles com a presença do brasileiro Vitor Belfort. Ontem aconteceu a tradicional encarada dos lutadores. Nós vamos acompanhar a partir de agora, para abrir o canal Esportes desta sexta-feira, como foi que tudo isso foi conduzido ontem com a encarada tradicional dos lutadores às vésperas deste grande evento que será realizado em Las Vegas. Vamos ver. A primeira encarada entre Vitor Belfort e Chris Weidman na semana do UFC 187 foi até mais tranquila que o esperado. Confiança da torcida e principalmente de Vitor Belfort para a luta deste sábado. Para ele, ter a mão erguida como novo campeão peso médio é apenas uma questão de tempo. Eu venço o meu oponente todo dia, não é no dia da luta. No dia da luta é o espetáculo, é isso aqui, ó. É a mídia cobrindo, então, mas é como se fosse um treino na academia para mim. Se eu der o meu melhor, é o suficiente, eu já saio campeão. Então é isso que eu posso fazer. 2 dias antes de todos os eventos, o UFC promove um dia de mídia. É a oportunidade que os jornalistas têm para conversar com todos os atletas, inclusive aqueles que vão fazer as 2 principais lutas da noite do UFC 187. Vitor Belfort a apenas alguns passos de Chris Weidman, assim como Daniel Cormier e Anthony Johnson, candidatos ao cinturão meio pesado que já foi de John Jones. Chris Weidman não só prometeu ficar com o cinturão, como ainda estabeleceu uma meta. Sábado eles não vão ficar apenas na encarada. E os detalhes deste grande confronto, você observa que nós teremos o Anthony Johnson na luta principal contra o Daniel Cormier, você sabe muito bem disso, mas nenhum outro confronto deste evento está ganhando tanto destaque do que esse duelo entre Vitor Belfort e Chris Weidman. Pois é, e o Vitor Belfort, logo depois, inclusive, desta apresentação e do contato com a imprensa, teve a oportunidade de falar um pouco mais a respeito desta luta que será realizada amanhã, a partir das 19 horas, o evento começa no horário de Brasília, tá? 19 horas no horário de Brasília, começa o evento com as lutas que estão inseridas nos cards preliminar. Logo depois vem o card principal com as melhores lutas da noite e é possível que esse duelo, dependendo, claro, do horário e do prazo estabelecido para os rounds nas outras lutas, que essa luta do Vitor Belfort aconteça por volta das 11 da noite aqui no horário de Brasília, né? Mas não é uma coisa garantida, porque depende muito do desempenho dos lutadores nas lutas anteriores e, obviamente, o que for acontecendo em termos de nocaute, pode acontecer um nocaute nos primeiros segundos e aí as lutas prosseguem normalmente. Vamos ouvir um pouco mais do que o nosso brasileiro Vitor Belfort falou a respeito do adversário Chris Weidman e os detalhes de sua preparação para a luta de amanhã à noite no UFC 187. Sou pastor, tenho o Vilela da Massa, sou coach executivo. Fala um pouquinho dessa sua equipe, quem é seu pastor, como que ele está aqui, ele está no seu... Na realidade é meu irmão espiritual, né? Ele está comigo, a gente sempre foi, eu tenho a minha família, né? A minha família espiritual. Aonde quer que eu vá, eles estão comigo, eles fazem parte da minha vida, né? Não é uma coisa que eu trago aqui. A gente vive junto, a gente é próximo todo dia, então...
E aqui ele faz parte da minha vida. Tem o meu primo, o Pedro, tem aqui pessoas que estão comigo, que fazem parte da minha vida íntima, conselheiros. E o nosso pai espiritual não pôde estar aqui dessa vez, mas tem muito assim, tem igrejas no Brasil, nos Estados Unidos. É bacana de ver. Quando você vive o que você prega, né? Eu estava fazendo uma analogia. A maioria das pessoas, elas buscam a Deus, né? Quando elas estão numa situação difícil, né? É por guilt, né? Por culpa. As pessoas buscam a Deus por culpa. Ah, eu fiz uma coisa, eu vou buscar a Deus. Ou preciso de uma coisa, eu vou buscar a Deus. Não, eu vivo uma vida buscando a Deus porque existe um vazio dentro de mim. Acho que em todos nós, cada um preenche de uma maneira. Eu acho que eu creio que Jesus ele veio para trazer essa presença com o Espírito Santo de preencher esse lugar, esse vazio. Tem essa vida religiosa no meio da rotina de uma semana de luta? Eu não tenho vida religiosa, né? Eu vivo uma vida de relacionamento. A religião é isso, a religião é um trabalho. Ou você vai por culpa ou você vai porque precisa. Não. Minha vida é de relacionamento. Eu vivo o meu relacionamento. Deus ele faz parte da minha vida aqui, fora daqui, aonde quer que eu esteja. Você nasce nu, você nasce ignorante, você nasce chorando, sem saber porquê, você nasce desprotegido e a maneira que você vai crescendo, você vai perdendo aquela inocência, aí você começa a entender que quando você tem filho, quem é pai entende, como pode se educar o seu filho tanto tempo e ele aprender uma coisa tão ruim e você nunca ensinou, mas ele aprende rápido. Eu acho que está naquela essência, no pecado de Adão e Eva, existe uma semente dentro da gente, a semente adâmica e a semente de Deus, né? A semente de Jesus. Qual que você alimentar mais é que vai ter, né? É que vai gerar mais vida. Então, assim, eu aprendi que é isso, você tem que estar o tempo inteiro entendendo que você tem que matar uma semente, né? Você tem que separar o joio do trigo o tempo inteiro. Tem que deixar crescer os dois juntos, mas depois você tem que separar. A gente está em constância mudança, né? E a partir do momento que você para de mudar, você estagna, você fica... Então a gente está em constância. Então sempre eu tive essa concepção de que o homem que tem uma esposa, tem uma mulher, vive para ela e ela vive para ele, aquele casamento ele se torna algo difícil de expressar, né? Depois de Deus, a principal pessoa na minha vida é a minha mulher. Então e ela me gerou uma família. A gente tem hoje 3 filhos maravilhosos. A gente fala para os nossos filhos que o melhor presente que eles têm é um bom casamento, né? Então, apesar deles entenderem um pouco isso, mas mais na frente eles vão entender que isso é referência hoje, que hoje as crianças precisam de pai e mãe como exemplo dentro de casa, não fora. Pois esse é o posicionamento, é desta forma que o Vitor Belfort encara, né, claro, o seu discurso antes da luta, falando obviamente de família, falando da sua fé, né, do aspecto religioso que é muito importante nessas horas. É com esse perfil que o Vitor Belfort vai enfrentar o Chris Weidman, e você acompanhou esses detalhes, imagens inicialmente do Sport TV, logo depois aqui da ESPN. Vamos dar uma olhada no UFC 187, então, nessas lutas que fazem parte de todo o processo neste evento fantástico que acontece amanhã. Lembrando, a partir das 19 horas no horário de Brasília, com as lutas que fazem parte do card preliminar e logo depois as lutas que fazem parte do card principal. A sequência é exatamente essa. Para quem nunca assistiu o UFC, é claro, 19 horas, horário de Brasília, tá? O card preliminar, ele vai começando e é de baixo para cima, ou seja, a primeira luta da noite será pelo peso mosca, o Josh Sampo contra o Justin Skuggs, tá? Então, esse daqui é o primeiro duelo da noite. Logo depois, vem o duelo do peso leve e vai subindo até chegar à luta principal. Então, o que acontece? As lutas no card preliminar são realizadas primeiro e logo depois as do card principal. Por isso que eu acredito que a luta entre o Chris Weidman e o Vitor Belfort, que talvez seja o duelo mais interessante nesse evento, aconteça por volta das 11 da noite, no horário de Brasília. São 12 lutas aí no total no evento. São 12 lutas, tá? Mas só que pode acontecer nocaute, pode acontecer desistência, pode acontecer vários fatores aí que levem uma luta a princípio que tenha 3 rounds de ter apenas 1. E aí o processo de lutas ele segue e transcorre normalmente. Vamos dar uma olhada então nas lutas que fazem parte do card principal. Pelo peso meio pesado, a luta da noite será entre Daniel Cormier e Anthony Johnson.
E olha que o Cormier entrou nessa parada aí depois que o John Jones foi eliminado pelo UFC por envolvimento em polêmicas aí fora de suas atividades. Pelo peso médio, Chris Weidman enfrenta o Vitor Belfort. Pelo peso leve, o Donald Cerrone luta contra o John Makdessi. Pelo peso pesado, Travis Browne enfrenta o Andrei Arlovski. E pelo peso mosca, o Joseph Benavides luta contra o John Moraga. Esses são os confrontos no card principal do UFC 187. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, Novo Basquete Brasil já conhece o adversário do Flamengo na decisão do evento, da competição. Vamos ver. Garantiu a vaga na final do Novo Basquete Brasil. O quinto e decisivo jogo contra o Mogi das Cruzes foi emocionante. Bola de 3 de um lado. Fischer! Caiu a bola de frente! Enterrada do outro. Jogaço! O Bauru venceu por 77-65. Fechou a série em 3-2 e vai disputar o título do NBB pela primeira vez. A decisão será contra o Flamengo em melhor de 3 jogos. Pois é, rapaz, melhor de 3 nessa decisão do Novo Basquete Brasil. O Flamengo, que eu já disse aqui no programa, é soberano do basquete, né? De 7 decisões, de 7 edições, né? Do Novo Basquete Brasil, né? Nesse novo formato, onde o basquete deu um grito de independência com a presença dos clubes. O Flamengo chegou a 5 finais nesta competição. Então tá aí, indo para mais uma final e, claro, sendo forte demais no basquete masculino aqui no país. Olha, um jornal diz que o Manchester United investirá em um jogador consagrado e que foi campeão pela Alemanha. Vamos dar uma olhada nessa matéria aqui do Globo Esporte, que diz, e qual jornal, né, que dá essa notícia. Segundo o alemão Kicker, Luiz Van Gaal quer a contratação do volante Schweinsteiger, com o qual trabalhou durante as 2 temporadas que dirigiu o Bayern de Munique. Bastian Schweinsteiger pode vestir outra camisa encarnada na próxima temporada. Ao menos é o que revela o Kicker em sua edição de quinta-feira. Segundo o tabloide alemão, o Manchester United partirá feroz para tentar contratar o talentoso e dinâmico volante do Bayern de Munique e da seleção alemã, né? Seleção germânica. O jornal enfatiza que Luiz Van Gaal, treinador dos Diabos Vermelhos, como é chamado o Manchester United, inclusive eu acho uma aberração isso, mas as pessoas não levam em consideração, né? Essas coisas. É o mascote, inclusive, do Manchester, né? Tem um diabinho, né? O chifrudo está lá presente na camisa do Manchester. Quer o concurso de seu ex-comandado para reforçar a meia cancha da esquadra do Manchester. Van Gaal e Schweinsteiger trabalharam juntos de 2009 a 2011, período em que o técnico esteve à frente do time bávaro. Para o popular Diário Esportivo, há um indicador de que o Bayern e o jogador de 30 anos poderiam estar pensando em uma transferência futura. O clube de Munique prorrogara os compromissos dos medalhões Philipp Lahm e Thomas Müller após a conquista da Copa do Mundo pela Alemanha e não se movera para fazer o mesmo com o Schweinsteiger, que já expira no ano que vem, o contrato dele. Está aí o Schweinsteiger, um dos grandes nomes também da Copa do Mundo, que foi realizada aqui no Brasil ano passado e que pode estar de malas prontas, trocar aí o Bayern de Munique pelo Manchester United da Inglaterra. Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes, vamos falar um pouco mais de futebol, vamos trazer aqui na sequência mais notícias. Na segunda divisão do Campeonato Carioca, ontem nós trouxemos a confusão que aconteceu na partida do América, não foi, gente? Foi no América, não foi? Foi? América e Olaria, né? Que o torcedor acabou perdendo a mão por causa de um morteiro que tentou arremessar, né, rapaz? É uma coisa triste no futebol, né? E a polícia teve a oportunidade de falar a respeito desse assunto. Não é o depoimento do policial, não é esse, né, pessoal? É o depoimento do policial isso aí? Que nós temos já no ponto? É, né? É isso mesmo, né? A polícia ela já apurou o fato e a participação, segundo a polícia, de membros das organizadas dos maiores clubes do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha nesse material para que você possa entender.
uma partida da Série B do Carioca, e mesmo assim terminou em cenas de violência. Esse torcedor tentou arremessar um artefato explosivo contra os torcedores que se diziam torcer pelo América. Nessa ação ele praticou algum ato que ele mesmo pagou pelo preço. Jefferson Grato, de 23 anos, teve a mão e uma parte do braço direito amputados. Segundo a polícia, os torcedores envolvidos na confusão são membros de uma organizada do Vasco e a briga teria sido combinada através de uma rede social. É um ato de violência descabido, é um ato desproporcional de agressão entre dois grupos de torcidas opostas, que nada tem a ver com a torcida do América e nada tem a ver com a torcida do Olaria. Desde que a Polícia Militar intensificou a ação nos jogos dos grandes clubes do Rio, as facções criminosas ligadas a torcidas organizadas têm migrado para os jogos dos clubes de pequeno porte. Você vê que a torcida do Olaria não é isso tudo, não tem esse tipo de torcedor. Aí junta com a facção de outras torcidas de clubes grandes, marcam, encontram e vão brigar. 3 partidas da 2ª divisão do Campeonato Carioca devem receber reforços de policiamento. Que coisa triste, não é essa, né, rapaz? Que ponto nós chegamos, né? 2ª divisão do Campeonato Carioca e estamos falando de situações como essa. Clubes que aparentemente não têm torcida como os grandes de outros estados, né? Até mesmo do próprio Rio de Janeiro, né? E acaba acontecendo esse tipo de situação. Olha uma notícia importante envolvendo o jogador Ronaldinho Gaúcho. Ele foi sacado, rapaz, do jogo aí em que o Querétaro acabou sendo derrotado pelo Pachuca e na derrota acabou indo embora, né? Logo depois de ser sacado, acabou indo embora. O Ronaldinho Gaúcho está com uma situação muito difícil lá no México, né? Foi contratado a peso de ouro e até agora já aconteceu dele fazer alguns gols, mas não era o que se esperava dele ainda, né? O pessoal lá no México deve estar meio chateado. O brasileiro tem atuação apagada e é substituído no fim do primeiro tempo, na queda por 2-0 para o Pachuca, que pode até perder por um gol de diferença na volta para ir à final. O Querétaro não começou bem as semifinais do Clausura no Campeonato Mexicano. Jogando fora de casa, a equipe de Ronaldinho Gaúcho foi derrotada pelo Pachuca por 2-0 nesta quinta-feira e agora precisa vencer em seus domínios por 3 gols de diferença para avançar à Liga. A final da Liguilla. Destaque do duelo decisivo das quartas de final contra o Veracruz. Ronaldinho teve fraco desempenho ontem, sendo substituído ainda nos acréscimos do primeiro tempo, quando os locais já haviam construído confortável vantagem e que contavam com um homem a mais. O zagueiro Ricardo Osório foi expulso aos 41 minutos. A fim de evitar uma diferença maior, o técnico do Querétaro resolveu fechar mais sua equipe, sacando o meia Sinha e também Ronaldinho, que deixou o campo e logo em seguida o estádio, sequer vendo o fim da partida. Muito chateado, Ronaldinho, né? Ter sido substituído no final do primeiro tempo, eu acredito até que ele encara como uma ofensa, né? Encarou como uma ofensa, pelo nome que ele tem, esse tipo de coisa, né? A situação do Ronaldinho não é fácil. 2-0 para o Pachuca e essa informação envolvendo o brasileiro também ganhou destaque aqui no Canal Esportes. Podemos trazer na sequência, meu querido Felipe Ferreira? Pois é, depois da derrota para o Santa Fé da Colômbia, o Inter voltou para o Brasil. Pensando no Campeonato Brasileiro, vai com a equipe reserva contra o Vasco. O jogo acontece amanhã pelo Campeonato Brasileiro da Série A lá no Rio de Janeiro. Mas o Inter fala em reabilitação, em reverter a vantagem dos colombianos na Libertadores na próxima semana. Já está mais do que claro, né, que o Internacional está com todas as suas atenções voltadas para essa rodada decisiva da Libertadores da outra semana. Graças a Deus, porque aí é uma oportunidade do Vasco fazer gols nesse primeiro jogo, né, na Série A e conquistar os primeiros 3 pontos na competição. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. A partida de volta já começou para o torcedor. Garantido, falou, até quarta. A mobilização foi grande no dia de hoje. Os torcedores esgotaram os ingressos mais baratos. Restam apenas para as áreas VIPs. Mais um jogo só para sócios, isso mostra a força do quadro social do Internacional. Em Bogotá, a confiança está inabalada. Respeitando muito o adversário, isso sempre, mas acreditando mais que nunca em nossa força. O dia foi tranquilo para os jogadores. Café da manhã e preparação para encarar uma viagem de 6 horas. Na bagagem, excesso de confiança, mas também tem um peso de tristeza pela derrota. Nilmar perdeu a melhor chance do time, cara a cara com o goleiro. O Alisson e o Travessão evitaram um resultado pior. Quando o jogo estava se encaminhando para o 0-0,
O lateral Bosqueira fez o gol da vitória nos acréscimos, na principal jogada do Santa Fé. E tivemos a 1 minuto de empatar o jogo, coisa que era muito boa. A gente está motivado, cara. Quarta-feira que vem vai ser uma grande festa, uma decisão, e nós jogadores vamos estar preparados para tentar reverter a situação. Bogotá ficou para trás. O Inter saiu daqui com a sensação de que é possível voos mais altos. Pois é, e é bom mesmo porque em nenhum momento a matéria falou do compromisso da Série A. Só Libertadores, né? Então esquecem o Vasco, pelo amor de Deus. Deixa o Vasco jogar e jogar bem nesse final de semana. O meia do River Plate foi oferecido ao Santos, rapaz, e a direção do Santos acabou se animando com a possibilidade de contratação. Vamos dar uma olhadinha então quem é esse jogador? Ariel Rojas, que também joga como volante ou lateral esquerdo, pode pintar na Vila Belmiro no segundo semestre. Com o elenco quase pronto para o Campeonato Brasileiro, o Santos ainda analisa a contratação de um meia. O argentino Ariel Rojas, de 29 anos, do River Plate, foi oferecido ao Peixe por empresários nos últimos dias. O clube se animou com a possibilidade de contar com o jogador. Rojas tem contrato até o meio do ano com o River. Depois disso, ficará livre para acertar com qualquer outra equipe. O argentino pode jogar como meia atacante, volante ou lateral esquerdo, ou seja, é aquele chamado coringa, um jogador versátil, né? Jogador que pode também ajudar o treinador em outros setores. A versatilidade do atleta é o fato que o Santos não precisa gastar e o fato de o Santos não precisar gastar para tirá-lo de um outro time animou os dirigentes alvinegros. Caso decida iniciar as negociações, o Peixe ainda precisará discutir salários e luvas para fechar com o meia. Tá aí o Rojas, né? Que faz múltiplas funções em um esquema tático, jogador do River Plate e que agora pode vir parar aqui no Brasil no segundo semestre para vestir a camisa do Santos. Ainda falando de futebol internacional, a notícia que pode também trazer uma certa tristeza para os amantes do futebol, já que hoje nós somos carentes de craques, é o anúncio da aposentadoria de outro grande nome da seleção espanhola. Vamos ver. Não foi Ronaldinho e não é Messi. Aquele que a torcida chama de maestro é uma estrela bem mais discreta. A Xavi nunca coube o papel de protagonista, mesmo que sua classe em jogar futebol mostrasse o contrário. Os 763 jogos pelo Barcelona o premiaram com a liderança inquestionável dentro e fora de campo. Soy muy feliz, realmente no he podido tener mejor carrera. Tengo una felicidad completa ahora mismo y solo falta conseguir estos dos trofeos que nos quedan. Liga dos Campeões e Copa da Espanha. Se vierem, estes dois troféus entrariam para a galeria de outras 23 conquistas de Xavi no Barça. 17 anos de carreira. É hora de aplaudi-lo. És una decisió difícil. No sé el que voldré fer en un futur. El que sí que tinc clar és que vull estar al Barça, vull estar en aquesta casa i l'objectiu és formar-me per tornar un dia aqui a esta casa. Xavi seguirá o trilho iluminado por Guardiola e Luiz Henrique. Um ídolo que deixa o gramado do Camp Nou, mas que não abandona a vida azul-grená. E assim o Nils pega a estrada. Ótima noite para você. Pois é, então essa é a situação envolvendo o Xavi, que espera só a definição dessas duas competições que o Barcelona está aí disputando, né? Decisão nessas duas competições para poder, enfim, parar. Tudo tem que ter um fim um dia e o futebol fica triste com esse tipo de situação. Quer ver um craque que parou e que até hoje, por exemplo, deixa saudade? É esse que nós vamos trazer na matéria da sequência. Luiz Figo, português, lembra dele? Jogou no Real Madrid, pois é, em outros grandes clubes da Europa. Inter de Milão, por exemplo. É um jogador que também dispensava comentários, né? Um maestro, né? Com a bola no pé, sabia o que fazer realmente e definia lances fantásticos. Só que o Figo tinha até então um propósito, chegar ao topo, né, na presidência da FIFA. A situação acabou ficando no meio do caminho. Vamos ver. O português Luiz Figo e o holandês Michael van Praag desistiram da disputa. O ex-jogador e melhor do mundo em 2001 publicou um texto nas redes sociais dizendo que não concorda com a ausência de debates e a falta da apresentação de um plano com as medidas propostas por cada candidato. O presidente da Federação Holandesa anunciou a retirada e também o apoio a Ali bin Al-Hussein, agora único adversário do atual mandatário da FIFA, Joseph Blatter. This campaign
was always about the need to bring football forward and improve FIFA. We also concluded that we believe, as do practically all key players in the world, that one single candidate would have a bigger chance to win the election. A eleição ocorre no próximo dia 29 em congresso na sede da entidade em Zurique. Pois é, rapaz, essa é a situação, né? Existe uma corrida política também para o comando da entidade máxima do futebol mundial, que é a FIFA. Com o futuro incerto, o atacante paraguaio pode ser a opção do Palmeiras. Pois é, rapaz, o Palmeiras aí continua trabalhando, reforçando sua equipe para uma sequência de jogos na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. E o Lucas Barrios disputa o Campeonato Francês pelo Montpellier, né? Pelo Montpellier, desculpa, viu, gente? Mas não continuará no clube. Ele pertence ao Spartak Moscou da Rússia. Depois de 21 contratações, o Palmeiras ainda trabalha com o objetivo de fechar seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro. Então, Lucas Barrios, de 30 anos, pode ser o atacante paraguaio, a opção do Palmeiras para a sequência do campeonato. É bom jogador, ver esse cara, viu? Lucas Barrios faz gol, já jogou Libertadores, convocado para a disputa da Copa América, o jogador não vai permanecer em seu clube atual, ou seja, ele também é atleta da seleção paraguaia e hoje atuou no Campeonato Francês pelo Montpellier e pode ser aí a opção do Palmeiras. Acho uma boa contratação para os padrões do Brasil, acho uma boa contratação sim, trazer um jogador de seleção, eu acho que é uma contratação e tanto, hein? Lucas Barrios, atacante, 30 anos. O Flamengo terá o desfalque de Marcelo Cirino para o duelo deste final de semana. Vamos dar uma olhadinha como foi a preparação do Flamengo para mais uma rodada do Brasileirão. Uma bola dividida pelo alto e Armeiro sai do treino. Calma, flamenguista. Tá tudo bem com o colombiano. O problema é com quem nem apareceu no ninho do urubu. Marcelo Cirino vai desfalcar o Flamengo pela segunda vez seguida no Brasileirão. O atacante está com um edema na coxa esquerda e vai ficar fora do jogo de domingo contra o Avaí. A gente necessita da vitória devido à tabela do campeonato, né? Nosso intuito é de brigar lá na frente, então a gente tem que conquistar, sim, essa vitória lá contra a equipe do Avaí. Luxemburgo não deu pistas de quem joga. Alexandro, no entanto, deve ser o titular do ataque rubro-negro. Pelo menos enquanto os esperados reforços não chegarem. Os rumores sobre as negociações com Guerreiro e Robinho não afetaram o grupo. Pelo contrário, Bressan diz que até daria uma força. Para mim, particularmente, eu daria os melhores elogios para o Flamengo para qualquer pessoa. O aval do elenco está dado. O chefe já disse que precisa de reforços. Resta saber se eles vão mesmo chegar. E hoje nós teremos 2 jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, a terceira rodada da competição. 2 partidas que dá andamento justamente a uma rodada que foi iniciada na última terça-feira. Vamos dar uma olhadinha nesses jogos então. Vamos lá. O Vitória recebe o Bragantino, jogo que será realizado no Barradão logo após a eliminação, né? E sem o técnico, né, ainda para a sequência da competição, já que o treinador anterior foi demitido depois da eliminação para o Asa. Depois da eliminação para o Asa na Copa do Brasil. Então o Vitória volta a jogar no Barradão diante do Bragantino, hoje às 7h30 da noite. E às 9h50 o Mojimirim enfrenta o Sampaio Correia no estádio Romildo Ferreira, às 9h50 da noite, dando sequência à Série B. Amanhã nós teremos outras partidas pela Série B. O América Mineiro joga contra o Santa Cruz, na Arena Independência, 4h30 da tarde. No mesmo horário, todos esses jogos aqui. O Paraná enfrenta o Boa Esporte e o Paysandu joga contra o Ceará. Também teremos amanhã o Atlético Goianiense jogando contra o Botafogo. E os jogos das 9 da noite, o ABC joga contra o Luverdense e o CRB enfrenta o Bahia no estádio Rei Pelé. Jogos que fecham assim a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A classificação de momento da segunda divisão do futebol nacional coloca o Náutico como líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento. Em segundo, o Botafogo com 6. Em terceiro, Sampaio Correia com 6 pontos. Em quarto, o Macaé com 6 pontos. Que campanha legal, né, do Macaé. Já tinha feito uma Série C muito boa, foi campeão ano passado. O Bahia... o Macaé foi campeão no ano passado? Foi isso mesmo, foi. O Bahia segue aí na quinta colocação com 4 pontos. O Santa Cruz é o sexto com 3. Em sétimo, o ABC com 3. Em oitavo, o Ceará, 3 pontos.
Em nono, Luverdense com 3, o CRB é o 10º com 3, 11º Vitória com 3 pontos, em 12º Atlético Goianiense com 3, em 13º Bragantino com 3 pontos, em 14º Oeste com 3 pontos, em 15º Paraná com 3 pontos, na 16ª colocação também com 3 pontos o Criciúma. Na zona de rebaixamento, o América Mineiro só tem 1 ponto. Até aqui, o Boa Esporte, o Paysandu e o Mojimirim ainda não pontuaram, ou seja, 2 jogos, 2 derrotas até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos agora dar sequência ao Canal Esportes. Podemos trazer, ontem o Guarani enfrentou o Racing, jogo lá no Paraguai pela Libertadores, e abriu uma boa vantagem para o duelo da volta, que está marcado para a próxima semana. Vamos ver. Estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai, e foi o Racing quem começou pressionando. O Gustavo Bou, artilheiro da competição com 8 gols, se livrou do zagueiro, veja aí, e chutou para boa defesa do Aguilar. No fim do primeiro tempo, Lolo deu uma cotovelada no rosto de Santander e o Racing ficou com 1 a menos, expulso. Expulso direto, cartão vermelho direto para o Lolo. Mas mesmo assim o Racing continuou no ataque. O Aguilar teve que fazer outra boa defesa em mais uma finalização do Gustavo Bou. É bom jogador esse Gustavo Bou, hein? O Guarani assustou com um Palau de fora da área, mas essa foi para fora. Santander deixou De La Cruz na frente do goleiro Sarra e o lateral mandou para fora. Chute com perigo, fraquinho, mas bola perigosa. Nos minutos finais, Benítez arriscou de fora da área e deu a vitória para a equipe paraguaia por 1 a 0. Pois é, rapaz, e no finalzinho, né, do jogo, você viu, né? No finalzinho do jogo, essa vitória. Olha só que situação interessante aliás, vamos trazer logo o Cruzeiro, né? O Cruzeiro, vamos trazer o Cruzeiro logo, pessoal, né? Podemos trazer o Cruzeiro? Vamos colocar então. Ontem o River jogou contra o Cruzeiro no Monumental de Núñez, melhor para o time brasileiro, que conquistou a vitória e agora joga pelo empate aqui no Brasil na próxima semana. Vamos ver. Pé direito no cruzamento, pintou para fora! Para 4 minutos, a bola para dentro da área mais uma vez. Subiu para pegar, soltou o Manoveiro. Quase que se aproveita aí o time do Cruzeiro. Ali o Henrique. Mais atrás, bate pro gol. A bola por cima. É mais uma finalização do Cruzeiro. Fica ali pelo meio, bobeou o Henrique. Essa bola é perigosa. A condição é legal. Fábio, sensacional, Fábio. E o River com o Mora. Tentou lá para dentro. Técnico, mas é um fazedor de gols. Por que fazedor de gol? Porque ele chega e bate. Olha ali o William. Tenta fazer o passe. Ainda trabalhando a equipe do Cruzeiro. Bom lance. Leandro Damião esperou no cruzamento. A bola, chance pro gol. Em cima da linha. Saiu o corte. Olha o lance. A tentativa pro cruzamento. Olha ali, ó. Primeiro toque para trás. Tirando ali do goleiro. Em cima da linha o desvio. Gabriel Xavier fez o drible e o William foi muito bem para fazer a finalização. É isso, é opção de passe. Isso faltava no primeiro tempo. O Cruzeiro cresceu na segunda etapa. Está mais perto do gol e está mostrando como está fácil vencer a defesa do River Plate. Gabriel Tenal. Cobrança Vandione. Bom lance do Vandione. O cruzamento, a bola perigosa. Fábio acompanhou a bola para fora. Se explorar deficiências da defesa do River Plate, pode voltar nos próximos 15 minutos com uma vitória, inclusive. No meio do caminho, no tiro pro gol. A bola para fora. Tem a cobrança aí, equipe do River Plate. Daí autorização, direto pro gol. Fábio consegue cortar. Voltou. No meio do caminho. Ainda o time do River. Bola jogada lá para dentro. Cobrado ali para a entrada da área. O Cruzeiro ainda vai insistir. Marquinhos está ali esperando. Pintou uma chance para fazer. Gol! Batida para cima, vai brigar, Leandro Damião na passagem, vai Marquinhos, tá lá!
Pois é, um gol que pode aí dar um belo passo, aí, fazer o Cruzeiro dar um belo passo em busca da classificação para a semifinal da Libertadores. Olha só que interessante, né? Todos os jogos dessa primeira rodada, né? A rodada de ida das quartas de final, terminaram com um placar de 1-0, todos eles. Olha só, o Cruzeiro venceu o River Plate 1-0. O Guarani venceu o Racing 1-0, só que aí é claro que o Cruzeiro foi o visitante e o Guarani é o time da casa, né, nesse caso. O Emelec venceu o Tigres 1-0 e o Santa Fé venceu o Internacional também 1-0. Ou seja, a situação é igual para todos os outros clubes. É claro que tem a questão do mando, na verdade, de campo, né? O Internacional, por exemplo, ele não tem a vantagem do empate. Já o Cruzeiro vai ter essa vantagem de empate jogando aqui no Brasil, né? Os dois jogam aqui no Brasil nessa sequência da competição. Vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo agora, depois da Libertadores. Vamos lá, um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar da visita de Marco Polo Del Nero aqui à capital alagoana, com a presença de representantes dos clubes da região Nordeste. A preparação do CRB para a rodada na Série B. O Asa que volta o foco para a Série C do Campeonato Brasileiro. Todos esses e outros assuntos já aqui no Canal Esportes. Continue conosco. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Você já esperou demais para viver bem. Aproveite o melhor da vida no Residência Waterfront. Estrutura completa e pronta para morar à beira-mar da praia de Ipioca. Apartamentos totalmente mobiliados, com utensílios de alto padrão, acabamento primoroso e até 100 meses para pagar. Residência Waterfront. Descubra que o topo fica ao nível do mar. Vendas Zampieri 2121 6000. Pois é, estamos de volta e depois do rápido intervalo, vamos sem perder tempo da sequência, que é o Canal Esportes. Ontem o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, marcou presença aqui em Maceió para lançar o projeto CBF Itinerante, onde ele teve a oportunidade de conversar com representantes dos clubes e discutir aspectos que podem ser utilizados daqui para frente para a melhoria e modernização do futebol brasileiro. Vamos dar uma olhada com esse material da CBF News. A Confederação Brasileira de Futebol deu mais um passo no processo de modernização do esporte no país. Nós viemos falar, mas nós viemos ouvir. Eu tenho para mim de que nós só conseguimos fazer uma boa administração se nós conseguimos, se a Confederação Brasileira de Futebol, os seus diretores conseguirem ouvir toda a sociedade. E não é
de hoje que começamos a fazer, mesmo estando há pouco menos de 20 dias na administração. Para que nós possamos, junto aos dirigentes, junto às comunidades locais, junto àqueles que militam no futebol, saber exatamente quais são as mudanças que devem ser realizadas. A CBF itinerante vai percorrer todo o Brasil, debatendo o futebol com os clubes e as federações. E o primeiro ponto de parada foi aqui, no Nordeste. É uma honra para nós estar trazendo o primeiro evento desse tipo e desse porte para o estado de Alagoas. Eu acho que o presidente Marco Polo está de parabéns pela iniciativa, na verdade, de realizar esse tipo de eventos. Com a iniciativa, o Marco vai começar a escutar o futebol regionalizado, porque o Brasil é um país muito grande, então cada região tem sua peculiaridade. Então, a partir disso, o Marcos vai começar a entender o futebol de cada região da maneira específica que merece. A reunião que aconteceu em Maceió nesta quinta-feira foi totalmente aberta para a imprensa e, entre outros assuntos, debateu as competições e o registro dos jogadores, com a presença dos diretores da Confederação Brasileira de Futebol. No fim dos debates, o presidente Marco Polo Del Nero entregou a comenda João Avelange, maior honraria do futebol brasileiro, a autoridades locais, presidentes de federações e aos presidentes dos clubes campeões estaduais em 2015. Pois é, e o presidente do CRB, Marcos Barbosa, recebeu a comenda justamente pelo título do CRB, né, o título estadual nesta temporada. Vamos dar uma passada aqui nos jogos da Série C do Campeonato. Antes de entrarmos nos jogos, vamos trazer logo o material do Asa aí. O Asa volta o foco para a Série C do Campeonato Brasileiro, já que neste final de semana enfrenta o Botafogo da Paraíba. A equipe tenta esquecer a euforia pela conquista da classificação diante do Vitória no último meio de semana lá em Salvador. Vamos ver a matéria da TV Gazeta. Rapaz, pênalti, hein? Defesa lá, goleiro bom. Esticou o braço esquerdo de Didira. Cheguei caindo, né? A bola bateu na minha mão e na cabeça e acabou indo pra fora. Achei que a bola tinha entrado ainda. Entrou não, foi uma defesaça que deixou os rubro-negros na bronca. Eu tava perto ali, pelo que eu vi, bateu na mão dele, mas o juiz falou que não foi. Fora de campo, outra coisa também chamou a atenção. O zagueiro André Nunes do Asa se machucou e quem atendeu foi o médico do Vitória, Felipe Fernandes, já que o time alagoano estava sem médico. Essa situação foi inclusive em decorrência da matéria do Asa, da classificação do Asa na Copa do Brasil e as dificuldades que o Asa tem, né? A equipe volta ao foco para a Série C do Campeonato Brasileiro para esse final de semana enfrentar o time do Botafogo da Paraíba no estádio Coraci da Mata Fonseca em Arapiraca. Vamos dar uma olhadinha nos jogos desta Série C, né? Nessa rodada de número 2 da competição, programada, prevista para esse final de semana. Fortaleza e Vila Nova jogam no Castelão, amanhã às 7h30 da noite. América de Natal e Icasa na Arena das Dunas, às 4 da tarde. Esses jogos no domingo. Asa e Botafogo da Paraíba, no estádio Coraci da Mata Fonseca, também domingo às 4 da tarde. No mesmo horário, Salgueiro e Águia, no estádio Cornélio de Barros, no interior pernambucano. E o Cuiabá joga contra o Confiança às 7 da noite, na Arena Pantanal, dando sequência e encerrando, na verdade, essa rodada de número 2 da Série C, que tem esta classificação. As equipes no primeiro bloco que tem 3 pontos, Fortaleza, Salgueiro e Vila. Logo depois, as equipes que têm 1 ponto, Asa, América de Natal, Águia de Marabá e Confiança. E os times que não pontuaram na primeira rodada, Botafogo da Paraíba, Cuiabá e Icasa, são os clubes que vêm logo na sequência na classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Para que a gente possa dar andamento ao programa, vamos falar de Série B. O CRB dá ênfase às atividades para enfrentar o Bahia amanhã à noite no estádio Rei Pelé. O zagueiro Audálio falou a respeito desse assunto. Imagens da TV Gazeta. Vamos ver. Aos 29 anos, Audálio já passou por clubes como Mojimirim, ABC, Barueri, além do Asa, um sonho de infância realizado. 2 títulos conquistados pelo CRB, time do coração. Mas para Audálio, ainda é só o começo. O jogador está confiante para os próximos desafios. Ele jogou nas 2 últimas partidas e reconhece as falhas do time. Fazer valer o mando de campo e manter 100% de aproveitamento aqui já no Campeonato Brasileiro. Extremo bem e agora é o segundo jogo em casa já. Vamos manter isso aí para que a gente possa sair aí com uma grande vitória. Ele voltou a jogar na equipe titular, substituindo o Gabriel, que estava lesionado. Com a possível volta do zagueiro para o jogo de sábado, ele sabe que o técnico Alexandre Barroso pode fazer algumas alterações, mas torce para entrar em campo no sábado contra o Bahia. O professor optar para jogar, todo mundo está preparado para jogar e dar conta do recado.
preparado, tá aí o próprio Audálio falando da preparação das equipes aí do CRB, principalmente para esse duelo contra o Bahia, amanhã à noite no estádio Rei Pelé, jogo marcado para as 9 da noite. O detalhe é que a direção ainda decidiu manter os preços dos ingressos, né? R$20 para a arquibancada baixa, R$30 para a arquibancada alta e R$100 para as cadeiras especiais. O CRB que precisa da vitória para poder afastar de uma vez esse fantasma aí que ronda justamente os bastidores do clube nos últimos dias, principalmente depois das derrotas para Botafogo e Grêmio. Claro, competições distintas. O Botafogo na semana passada pela Série B, mas o Grêmio inicialmente na Copa do Brasil há mais de uma semana. Então vamos ver se o CRB consegue encontrar novamente o caminho das vitórias, já que estreou muito bem nessa competição, vencendo o Bragantino aqui no estádio Rei Pelé. O domingo também será de muito futebol aqui em Maceió. Nós vamos ter a oportunidade de reviver momentos marcantes. Aqueles que passaram por grandes clubes do futebol de Alagoas estarão frente a frente no Duelo da Paz, classificado dessa forma, que envolverá a presença de jogadores que conquistaram títulos aqui em Alagoas com a camisa dos maiores clubes do nosso estado. Vamos ver. Uma geração que marcou história no futebol alagoano unida num só propósito: conscientizar a sociedade sobre um problema que tem sido constante, a violência nos estádios. Ex-jogadores do CRB, como Joãozinho, que fez uma carreira vitoriosa, foi tricampeão pelo Galo, 153 gols marcados no time regatiano, também abraçou a causa. Ele vai participar da partida pela paz no Rei Pelé. Esse jogo que vai ser comemorativo pela paz do futebol, das torcidas, vai ser o exemplo para que Alagoas, que Maceió, inicie uma alegria e uma paz nos estádios, para ser exemplo para o nosso Brasil. Durante uma coletiva, os ex-atletas falaram da iniciativa e sobre a importância de ações como essa. Trazer a paz, a alegria, porque já tem muita violência fora. Bom, a gente quer trazer essa paz para dentro do campo. Quando terminava um clássico CRB e CSA, as duas torcidas, uma saía de um lado, a outra saía do outro. Não tinha esse problema. A partida será no domingo, a partir das 3 horas da tarde, no Rei Pelé, e o valor da entrada é simbólico, apenas R$5. Remy é apaixonado pelo CSA, não vai perder. E lá, a prioridade será a paz. CRB e CSA unidos dentro de campo e fora dele também. Eu acho muito bom que vai ter esse marcha, porque vai ser um marcha beneficente que vai ajudar pelo menos a ter pelo menos 90% de paz do que tem hoje. Pois é, vamos ver então, graças a Deus, assim que ainda nós podemos estar aqui contando história um pouco, né, desses jogadores, né? E vale a pena também, claro, poder prestigiar esses craques que muitas vezes derramaram suor para levantar títulos e títulos de expressão aqui em Alagoas. Saindo aqui do nosso futebol, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Rapidinho, vamos trazer aqui os jogos que fazem parte desta rodada de número 3 da competição. São Paulo e Joinville jogam amanhã às 6h30 da noite. Vasco e Internacional também no mesmo horário em São Januário. Grêmio e Figueirense jogam na Arena do Grêmio às 9h. No domingo, a sequência dos jogos da terceira rodada, Palmeiras e Goiás às 11 da manhã no Arena Palmeiras, Fluminense e Corinthians no Maracanã às 4 da tarde, Avaí e Flamengo na ressacada às 4 da tarde. Também no mesmo horário, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Chapecoense e Santos fazem um jogo na Arena Condá às 4 da tarde, Cruzeiro e Ponte Preta às 6h30 da noite e Sport e Curitiba, encerrando assim a rodada de número 3 da Série A às 6h30 da noite também no próximo domingo, jogo na Ilha do Retiro. A classificação da Série A do Campeonato Brasileiro tem à frente o Corinthians com 6 pontos, na sequência o Sport com 4, em terceiro o Atlético Mineiro com 4 pontos, em quarto o Goiás com 4 pontos. Em quinto a Ponte Preta com 4 pontos, em sexto o Santos. Depois vem um bloco das equipes com 3 pontos, Atlético Paranaense, Curitiba, Chapecoense, São Paulo, Fluminense e Internacional. No bloco da equipe que tem 2 pontos, o Palmeiras e o Vasco. O Flamengo está aí no bloco das equipes que só marcou 1 ponto em 2 rodadas. Flamengo, Avaí, Joinville, Grêmio, Figueirense. E aí o Cruzeiro é o único time que não marcou pontos nas 2 rodadas já realizadas na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta sexta-feira, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. Teremos um novo encontro na próxima segunda para repercutir os assuntos de destaque no esporte que serão disputados, realizados neste final de semana. Um grande abraço, fique com Deus e um ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.